começou, a gente pegou um currículo do senhor, o senhor foi um trabalhador, fez de tudo um pouquinho até chegar, até conseguir. A minha história é uma história dura, que reflete a de muitas outras histórias que ocorreram e que ocorrem ainda hoje nas periferias da cidade. Preto, pobre da periferia, passador de fome, morador numa invasão do IAPI, uma casa de taipa e de chão batido, sem água e sem luz. Estudei à luz de candeeiro. Minha mãe, abandonada pelo pai, com 5 filhos para criar, passei muita fome. Muita fome. Muita necessidade. Muito sofrimento. Muitas vezes eu pensava que não havia esperança. A minha mãe sempre dizia que a única forma que a gente teria para passar essas dificuldades e vencer na vida era através da escola. E eu acreditei em minha mãe. Acreditei em minha mãe e estudei. E nessa trajetória eu fui lavador de carros, carregador de malas, servente de pedreiro, bombeiro de gasolina, apontador de obras, repositor de supermercado, soldado do exército. E o meu melhor emprego foi de investigador de polícia, quando eu fiz concurso há 35 anos atrás. Ganhava bem naquela época. E ao chegar à polícia eu entendi que aquela estrada era a minha estrada, que era combatendo o crime que eu devia ser útil à sociedade. Entendi que, como policial, que eu era vocacionado para esta função. E depois de ter passado pela faculdade de estatística, faculdade de engenharia de agrimensura, percebi que tinha que fazer o curso de direito para ser delegado de polícia. E assim foi feito, com muito sacrifício. Passei no concurso de delegado, tornando-me delegado de carreira do quadro da Polícia Civil. E venho exercendo esta função pelo interior da Bahia afora. Passei 27 anos da minha vida trabalhando no interior do estado. Nunca pensei em ser político. Sempre pensei que eu era policial e queria findar meus últimos dias de vida como policial. Entretanto, a vida nos reservou essa surpresa, não diria a vida, Deus escreve certo linhas tortas pela sua bondade. Quando eu trabalhava lá no subúrbio e fazia tudo aquilo que eu fiz em todos os lugares por onde eu passei, dedicado ao policial. Dormi delegado de polícia e acordei deputado estadual com muita pompa até. Como é que foi essa? 65.297 votos. Foi votado em todas as regiões. Primeiro lugar em Salvador. Foi votado em todas as regiões eleitorais. Primeiro lugar em todas as urnas em Salvador. E 11º no estado da Bahia, sem ter dinheiro. E como é que foi isso? Lá o senhor era prefeito do subúrbio. Como é que foi essa? A imprensa tem responsabilidade, porque ela apresentou meu trabalho. Toda vez que o meu trabalho sério era apresentado à imprensa, estes veículos de comunicação ganhavam Ibope,
tinham suas audiências aumentadas porque as pessoas gostavam de me ver. Eu diria que eu caí na graça do povo. E o povo, em seus braços, me trouxe a Assembleia Legislativa. O senhor enxerga é uma carência, somente o pessoal do subúrbio tem, de não ter um xerife, uma pessoa que chegue lá e impusesse respeito? Foi dessa carência que o senhor conseguiu alavancar a imagem? Não foi isso, porque eu entendo que nós temos na polícia profissionais sérios, honestos, dedicados ao serviço. E não foi o subúrbio que me trouxe até aqui. Não, senhor. O subúrbio me deu muitos votos, porque lá tem voto para todo mundo. Eu fui o deputado mais bem votado do subúrbio, tive quase 24 mil votos. Mas não me elegeria. Eu tive na capital 57 mil votos, aproximadamente. Quer dizer, dos quais 22 foram no subúrbio. E os 35 em outros lugares da cidade. E mais 9 em Bambambam, no interior do estado. Subúrbio, eu acho que é o seguinte, que eu mostrei à população, através da imprensa, a face do policial que ele não conhecia. Do policial humano, do policial dedicado, do policial que cumpre o seu dever, mas se sensibiliza com a dor alheia. Porque eu entendo que ser policial é, sobretudo, ser ser humano. Mas as pessoas não veem assim. E nisso a imprensa teve sua participação, quando me mostrou como realmente eu sou, como policial que eu sou. O senhor falou, antes ele falou agora da imprensa, o senhor agora vai estrear, vai começar a trabalhar no programa de rádio, vai ter participação. O senhor acha que pode mudar um pouco a relação com a imprensa, com relação a isso pode me ver de uma forma diferente, com uma certa exposição? A imprensa nunca vai me ver de forma diferente. O que pode acontecer é que alguns profissionais queiram mudar essa trajetória. O herói de ontem, o cara pode querer transformar num vilão hoje, porque há muitos interesses nessa história toda. Há pessoas que se encontram frustradas porque não tiveram o sucesso que eu tive, não chegaram onde eu estive, embora eu tivesse lutado para que alguém seu chegasse, ou que alguém próximo. Isso talvez tenha despertado algum ciúme, alguma inveja. Eu não tenho a unanimidade na população, é claro, ninguém tem, nem Cristo teve. Embora nós tenhamos uma grande maioria de admiradores e fãs. Quando eu falo da participação da imprensa, a imprensa teve essa contribuição mostrando o trabalho que a gente fez. Mas o resto foi a nossa graça junto à população. Nós caímos na graça do povo. Porque tem muita gente que anda na televisão, anda no rádio, anda no jornal, e não ganha a simpatia da população, como nós ganhamos. Você entende? Essa mudança de relação, o senhor já sente? Existe um boato? Já não cabe a gente citar o boato que existe, uma acusação, não sei assim. Não é acusação, insinuações. O senhor já acha que já é uma transformação? Eu acho que já é um levante de algumas pessoas que não obtiveram o sucesso que queriam. Um desses foi candidato a deputado e não venceu. O outro teve um familiar, um ente querido muito próximo, que também não foi vencedor. E assim, se você for colocar na balança, cada um deles tiveram essa mesma história. E eu vejo isso como um toque do seu lado pessoal. Eu não vejo nada como profissional. Primeiro porque eu sou um homem íntegro, tenho uma ficha limpa na polícia, e esses que hoje estão querendo deturpar foram os mesmos que me acompanharam ontem, durante quase 3 anos, de dia e de noite na minha delegacia, indo para as ruas comigo, mostrando o meu trabalho e vendo tudo muito cristalino, porque eu sempre tive as portas do meu gabinete abertas a toda a imprensa da Bahia. Mas isso não se refere a toda a imprensa,
se refere a alguns profissionais que me surpreenderam com essa atitude. Que me conhecem, eu não sei, não tem nem explicação. Até porque eu não me vejo como suspeito de coisa nenhuma. A minha trajetória sempre foi limpa, a minha história sempre foi limpa. Eu ganhei a minha eleição pela vontade popular. Durante o período em que nós fizemos campanha, as pessoas que eu nem conhecia, iam ao meu comitê buscar santinhos, propaganda, que eu não tive muito, em razão do pouco recurso que eu possuo. A minha campanha foi fraca. Eu tive muito pouca propaganda. Você mesmo é testemunha, sabe por quê? Porque com certeza você andou em outros bairros que não subúrbio e não viu uma propaganda dela na Matando. Não viu como é? Aqueles quadros. Outdoor. Hã? Outdoor? Não, outdoor não, que na campanha não pode usar outdoor. Os cartazes. Aqueles cartazes, eu não vi. Mas eu estava gravado no coração das pessoas. E eu tinha um temor, eu dizia, as pessoas dizem que vai votar em mim, mas elas não sabem o meu nome. Porque eu não tenho... Está me faltando dinheiro para fazer uma comunicação forte. Não é só dizer, você é candidato. Não, número. Mas as pessoas buscavam. E eu tenho um carinho muito grande da população baiana, por onde eu passo. E essas insinuações que você acabou de citar, não foram bem vistas pela população. A população tem sido solidária a mim. Quando eu passo, diz, olha, isso é inveja, doutor. Isso é despeito.